É uma honra receber no programa uma velha amiga minha, Tal Hartuv, que em 2010 foi atacada e esfaqueada 18 vezes por um terrorista. A amiga dela foi morta na frente dos seus olhos e Tal foi deixada para morrer. Esta semana, esse agressor foi libertado no acordo que acabamos de assinar com o Hamas para trazer nossos reféns de volta para casa. Tal, eu nem sei o que dizer para você. E parece vazio te perguntar como você está, mas por favor, compartilhe um pouco do que você passou essa semana. Obrigada, Fleur. Bem, primeiro de tudo, eu fiquei duplamente chocada porque só descobri pela internet, o que foi muito difícil para mim. Ninguém ligou, e você sabe como sou sionista e amo meu país, mas às vezes não conseguimos nos organizar. E isso foi realmente revoltante e chocante. E então, claro, eu tive que me perguntar se os pais da Christine sabiam de alguma coisa. Os americanos nunca contaram nada para ela, então acredito que houve uma grande falha da administração. Então ninguém te ligou e disse que o cara que quase te matou e matou sua amiga na sua frente vai sair desse acordo. Ninguém. Não, na verdade, teve uma jornalista com quem eu fiquei amiga. Ela cobriu minha história depois do ataque, Melanie Lichtman, e ela me mandava, sabe, ela realmente tentava me manter informada. Ela me enviou a lista dos prisioneiros e terroristas, mas não conseguiu revisar tudo por falta de tempo. Então eu estou rolando a lista. Tem todos esses nomes árabes, né, sabe, está em hebraico. E é como se meu coração estivesse alguma coisa. E então eu vejo que o nome dele está na lista. Então, como isso me faz sentir? Sim, isso foi horrível, porque aí, claro, eu tive que lidar com os pais da Christine. E eu não achava que esse era meu papel de forma alguma. Quero dizer, eu já tenho culpa de sobrevivente o suficiente sem precisar assumir o papel de ser a autoridade aqui. E então, em um nível maior, sabe, quando os reféns saíram, quero dizer, aposto que você estava chorando, né, Fleur? Eu chorei. Fiquei muito feliz em vê-los em casa. E não é, sabe, acho que como pessoas judias, nós conseguimos lidar com a tensão, certo? Não é só isso, eu me sinto feliz. Então não vou me sentir furiosa. Sim, a gente pode fazer os dois. Podemos lidar com os dois, sim. Este é um momento crítico para a nossa sociedade, pois esses terroristas disseram que vão matar novamente. Então temos que considerar essas duas situações diametralmente opostas em contexto, certo? Estamos felizes pela libertação do refém e indignadas com a soltura dos terroristas. E o que vai acontecer, se não tomarmos cuidado, é que no momento em que houver um assassinato, isso pode nos dividir. É fundamental conviver com essa tensão, pois há momentos de alegria e outros de tristeza. E esse momento é agora e será amanhã, e será pelos próximos anos. E vou te dizer uma coisa, Fleur, também. Olha, você é jornalista, você é uma personalidade da televisão, e eu me perguntei, tipo, como é que a gente chegou a uma situação em que, na verdade, o primeiro-ministro deu dois objetivos para a guerra, né? Trazer os reféns de volta e derrotar Chaves. Agora, ele certamente alcançou um objetivo. Eu acho que conseguimos os reféns. Ainda aguardamos a recuperação dos corpos. Sim, Definitivamente muito, muito perto. Nós vencemos a guerra. Acho que isso ainda depende de como o resto dos terroristas vai se comportar, certo? Mas se você se lembra, é por isso que essas pessoas ficam de fora. Se tivemos vitórias militares tão grandes e tivemos, graças a Deus, pelos nossos soldados incríveis. Mas como chegamos a essa situação? Entre outras coisas, não culpo o meu próprio governo. Eu culpo duas coisas: a política externa, os políticos, e culpo a mídia estrangeira. E se você se lembra do dia 7 de outubro, lembra daquela incrível demonstração de solidariedade com as bandeiras? E sabe de uma coisa? No mesmo dia, eles estavam deixando esses bandidos, esses selvagens e depravados marcharem pelas ruas. E eu disse em uma entrevista na época, né, eu acho que foi para a televisão alemã, eu disse: se isso não for contido, vai sair do controle, certo? E então, o que você tem ao longo dos meses é, na verdade, uma corrosão moral. Você tem um abandono moral ou políticas ambíguas em relação a Israel. Quero dizer, você está muito familiarizada com isso, mas, meu Deus, tivemos um massacre. E você se lembra do Siach, o diálogo em hebraico, certo? É por isso que você está na mídia. Mas eu me lembro que, uns 2 dias depois do massacre, jornalistas hebraicos estavam dizendo:
Temos uma janela de oportunidade. E se você realmente pensar sobre isso, quão absurdo é isso? Quero dizer, com todo o respeito à Ucrânia, eles nunca tiveram só uma janela. A porta está escancarada. Mas nós, como judeus, sabemos que só existe uma janela. E do que tínhamos medo? Tínhamos medo de que se fizéssemos qualquer coisa, se realmente disséssemos que não é só o Hamas, mas também esses chamados civis inocentes que aparecem em todas as filmagens das GoPro. Tínhamos medo de dizer a verdade sobre quem era o inimigo. E também tínhamos medo por causa da resposta dos governos ocidentais e da mídia ocidental. Então eu vejo que a mídia ocidental, como a British Broadcasting Corporation, a esquerda, deveríamos começar a dizer a extrema esquerda, British Broadcasting Corporation, a extrema esquerda Sky News e a extrema esquerda CNN, que têm sido porta-vozes de terroristas, certo? Eles introduziram dúvida no diálogo público ao dar espaço para antissemitas, ao acreditar imediatamente, certo? Quero dizer, é incrível quando civis foram mortos e civis são mortos na guerra. Ser civil não impede de ser terrorista. Mas se civis morrem, deveríamos dizer que isso não é genocídio, sabe? E nós não tivemos nem essa distinção moral para segurar nossa própria Bíblia, onde diz não matarás, nunca diz não tirarás a vida. E nós fizemos um grande desserviço a nós mesmos, certo? E então, junto especialmente com o governo britânico, sabe? Porque eu também tenho cidadania do Reino Unido, mas esse governo britânico fraco e moralmente abominável, que por um lado diz que Israel tem todo o direito de se defender, e por outro lado vai haver um embargo de armas. Vamos libertar a Palestina. Vamos nomear jihadistas para cargos de poder. E quero dizer, estou tão feliz como britânica, estou tão feliz que, tipo, na cerimónia onde foi mesmo no Egito, estou tão feliz que o presidente Trump ignorou Keir Starmer. E essas pessoas que não conseguiram se levantar e defender Israel moralmente, elas vão pagar o preço pelo que tivemos na nossa porta em 7 de outubro. Bem, quero dizer, eu concordo completamente com o que você está dizendo, tal, que basicamente o mundo está confuso sobre quem são os vilões aqui. E quem mais do que você sabe tão claramente ao encarar a morte, quem eram esses vilões? Então, qual é a solução? Quero dizer, já venho dizendo no meu programa há muito tempo que deveríamos trazer de volta a pena de morte, porque qualquer pessoa que matou várias pessoas não deveria ter o privilégio de nada além da pena de morte. Muitos acham isso extremo, mas não vejo assim, pois com a pena de morte, essa situação não existiria. Como nesta semana, o seu agressor, o homem que tentou te matar e o assassino da sua amiga está solto. Você? Sim, pode continuar. Sim, é verdade. Precisamos nos apoiar na sabedoria judaica, né? Aquele ditado muito famoso: quem é cruel com os bondosos acabará sendo bondoso com os cruéis. Exatamente. Nós somos amigas há muito tempo mesmo. E você sabe que eu não despejei minha indignação sobre árabes e muçulmanos, né? Eu sempre fui amiga. Pelo contrário. Pelo contrário. Você tem feito um ótimo trabalho de construção há anos. Certo. Então, e o que me permitiu fazer isso? Eu mantive meu direito de odiar. Eu odeio as pessoas que fizeram isso comigo. Eu odeio eles. O ódio é uma virtude moral diante do assassinato. Devemos odiar o mal. E o que fazemos quando não aplicamos a pena de morte para o terrorismo é que estamos sendo cruéis com os bondosos. Sim. E isso vai acontecer. Estamos sendo gentis com os cruéis. Gentis com os cruéis E como resultado, cruéis com os gentis? Isso está absolutamente certo. Que é exatamente o que está acontecendo com você agora. Sim, fico feliz que você tenha mencionado a pena de morte, pois trabalhei disfarçada por alguns anos, certo? Fiquei exausta de falar em público, mas voltei com tudo em 7 de outubro e fiz meu trabalho. Fiz uma declaração nas minhas redes sociais, dizendo que gostaria de ser o rosto público ou participar do retorno da pena de morte. E um dos argumentos mais bobos que eu ouço é que, isso não... Como é mesmo? Como se diz isso? Não serve como um fator de dissuasão. Não serve como um fator de dissuasão. Claro que serve como fator de dissuasão. Não, mas não é isso, não importa se serve como fator de dissuasão ou não. A pena de morte é justiça. E é o único castigo adequado para o crime de assassinato. Não é aplicada apenas para servir de dissuasão. É usada principalmente para promover justiça. E é muito, muito importante que a gente traga de volta a pena de morte o quanto antes. E eu me voluntario.
as pessoas me disseram, falaram: olha a imagem, né? Olha a imagem. Serei a executora e estou bem com isso. Metade dos estados americanos tem, e ninguém se preocupa com a imagem dos países que têm pena de morte. Parece que esse padrão duplo só é reservado para nós. Tal, você sabe o que vai acontecer agora com o seu agressor? Alguns dizem que eles serão soltos na Judéia e Samaria, outros afirmam que voltarão para Gaza. Alguns dizem que eles serão exilados do país. Você sabe algo sobre isso? Bem, Fleur, vamos só. Como dois judeus conversam. Eu vou responder com uma pergunta. Alguém me informou que eles realmente iam sair? Não. É inacreditável. E quero dizer, eu conheço tantas outras pessoas cujos agressores, os terroristas que mataram membros de suas famílias, têm que passar por tudo isso, essa dor incrível depois de tudo o que você já passou. Você achou que a justiça tinha sido feita. E agora estamos pagando o preço para trazer nossos reféns de volta para casa, um preço que Israel está preparado para pagar. Mas o que as pessoas não entendem é o que esse preço realmente significa. Eu sei, e pensei que quando o apresentador falou, talvez não fosse o momento certo, certo? Mas quero dizer, todos estávamos extasiados ao ver nosso povo sofrido. E então eu estava pensando, sabe, talvez fosse apropriado ou em algum momento vai ter que ser abordado dessa forma, mas só algo assim. Só uma pequena pausa em toda aquela alegria, apenas 30 segundos de silêncio, realmente. Gostaria de homenagear pessoas em Reconhecendo, reconhecer que isso tem um preço e não esquecer disso. Precisamos manter isso, pois ajudaria a nossa nação a gravar em nossos corações. Assim, podemos lidar com atenção sem sermos destruídos, evitando que diante de outro assassinato digam: foi porque libertaram o terrorista. Temos muito trabalho interno social a fazer para manter essas duas situações terríveis, felizes e terríveis em equilíbrio. Bem, eu acho que é porque pagamos o preço por valorizar a vida enquanto o inimigo santifica a morte. E isso realmente faz parte do motivo pelo qual estamos dispostos a pagar um preço tão alto. Vou te dizer, eu acho que sim, e vou te contar outra coisa. E certamente não é uma crítica ao primeiro-ministro ou ao presidente Trump, que obviamente eles trabalhariam juntos o tempo todo, certo? Mas eu não acho que qualquer outra nação, exceto a nação judaica, seria esperada para libertar esse tipo de pessoa. E eu estou ficando, não sei, estou ficando cansada de rezar o Kadish, estou ficando cansada das pessoas amarem seus judeus, sabe? E como se diz, as comemorações e os memoriais, é como se precisamos ter um pouco de amor próprio e perceber que ninguém vai nos amar, não importa o que façamos, certo? Sempre vai haver. Acho que temos que nos amar primeiro, isso é. Com certeza. Amor é respeito próprio e defender o que acreditamos. Como disse Menachem Begin, não sou uma judia de joelhos trêmulos, mas orgulhosa, com 3.700 anos de história. Lutei e morremos por este país. Vamos defender nossos princípios sempre, mesmo que signifique morrer. Precisamos recuperar essa coragem em nossas vidas. Não poderia concordar mais com você. Vou te contar mais uma coisa. Desculpa se estou tomando mais tempo, mas eu tive esse pensamento, sabe? E esse pensamento que tive hoje foi, sabe, lá em 2010, quando eu estava caminhando na floresta, eu entrei lá, eu era judia, certo? Mas quando eu lutei e tropecei para voltar, eu não fiz isso sendo apenas judia. Eu voltei como uma judia. Eu deixei de ser apenas judia para ser uma judia de verdade em 30 minutos, e isso é uma nuance. E eu sei que você entende, mas essa é uma nuance muito importante. Tal, você escreveu um livro incrível que eu li e meus filhos leram, A Fúria que Não Viaja, e que eu recomendo para todo mundo ler sobre a Odisseia, que foi basicamente o seu ataque, como você rastejou para salvar sua vida, o caminho muito duro e difícil que você teve para se recuperar, não só dos seus ferimentos físicos, mas também dos seus ferimentos mentais. O quanto isso te atrasou, Tal? Obrigada por perguntar isso, Flor, de verdade.
Sim, porque você, como eu disse, somos amigas e você me acompanhou como amiga, nós nos conhecemos, você já me recebeu muitas vezes na sua casa, já fizemos um pacto juntas, já tivemos algumas aventuras malucas, não é? Então você me conhece. E eu realmente tinha progredido bastante. Acho notável que eu estava funcional, recuperei meu senso de humor, mas acho que isso realmente me fez regredir muito, muito mesmo. Quero dizer, também lidar com os pais da Cristina e simplesmente a ausência de informações sobre onde esse terrorista está. E não, isso me fez regredir muito. E também outra coisa é, e eu sou privilegiada por poder fazer isso, mas relembrar e obrigada por fazer isso por mim, de verdade. Obrigada por fazer isso por mim. Fica tão exaustivo para mim relembrar para cada jornalista, em cada entrevista. Eu não queria que você tivesse que passar por isso de novo, e eu sei pelo que você passou. Saiba que eu realmente aprecio isso. Também é uma história antiga que me cansei de contar. Com o tempo, percebi que foi algo que aconteceu comigo, não quem eu era. Outras coisas aconteceram, então ter que reviver isso agora está sendo muito difícil para mim. Como não seria? Me diga uma coisa, tal. Como os pais da Cristina estão lidando com isso? Nossa, estamos entrando em assuntos realmente difíceis, né? Acho que a culpa do sobrevivente é algo bem complicado. Converso com soldados com trauma pós-guerra e eles dizem: não fiz o suficiente pelos meus amigos. E penso: claro que você fez, você não tem culpa. Consigo ver isso nos outros, mas quando se trata de mim mesma, eu fico com essa dúvida, sabe? Bem, fui eu que convidei a Christine, eu não esfaqueei o terrorista com força suficiente, ela veio aqui, mas fui eu. Ela foi a que foi assassinada e não eu. Todas essas questões muito complexas, então esse tipo de culpa coloca um certo constrangimento na minha relação com os pais da Christine. Embora eles nunca me culpem, eles não culpam. Isso é você, não é como eles se sentem em relação a você. Não, com certeza. Eu só queria descrever a complexidade disso. E eles também sempre foram muito gentis comigo. Mas, mais uma vez, eu volto para esse lado sombrio de ter que me comunicar com eles sobre o assassinato da filha deles, em vez de o que as trocas de e-mails tinham sido nos últimos. Desde que escrevi o livro, a gente trocava fotos da natureza, tipo, para mostrar as coisas do dia a dia que estávamos fazendo. E isso foi muito curador para mim. E agora todos nós fomos jogados de volta para essa situação sombria. Eu não consigo nem começar a me colocar no seu lugar. E você sabe, do meu jeito, depois de 7 de outubro, por meses, na verdade, acredite se quiser, eu também tive culpa de sobrevivente. Por que eu não estava lá? Por que não vieram atrás de mim? Sabe, E isso só estando em casa, né, assistindo tudo acontecer e fazendo o que eu podia, e mesmo assim eu senti culpa de sobrevivente. Então eu nem consigo começar a imaginar a montanha-russa emocional que você passou nessa última semana. Mas tal, eu quero focar em como seguimos em frente e superamos isso. Se algo pudesse te ajudar, te curar de novo, o que você gostaria de ver acontecer na nossa política daqui para frente? Aqui em Israel, em Gaza, na Judéia Samaria e, em geral, com nossos inimigos. Antes de tudo, sei que as pessoas assistem ao seu programa e você me conhece. Eu nunca falaria mal de Israel, mas é um lugar irritante. Com certeza, eu sou igual a você. Certo, mas eu gostaria de um pedido de desculpas público de um representante do governo. Acho que isso é realmente importante. Eu concordo. Então qualquer coisa que você puder fazer, Fleur, você é muito bem influente, então tem isso. E eu vejo minha função, meu papel em tudo isso como sendo, tipo, continuar expressando essa tensão que precisamos manter sobre sermos alegres, mas devemos lembrar que as pessoas pagaram um preço. E para mim, sabe, ao invés de focar só na minha dor, eu preciso continuar me lembrando do que nossos queridos reféns e nossos soldados passaram, certo? Eu preciso ampliar meu senso de compaixão, sabe? A compaixão. E eu acho que compaixão é uma prática, né? Precisamos cultivá-la.
E assim não ficamos tão focadas em nós mesmas. Então, eu não sou, sabe, eu sou observadora de pássaros e pianista, mas eu não tenho esses meios para fazer isso, mas eu só quero ser gentil com as outras pessoas e eu acho que podemos fazer isso como nação. E eu te digo, eu não sei politicamente, mas eu sei de uma coisa. Até agora, né, vou te contar outra forma como perdemos a guerra da Hasbara. A gente estava focando em si. Ah, olha, desenvolvemos o tomate cereja, né? Ah, olha, temos toda essa tecnologia e é incrível, mas minha pergunta é tipo, e daí? Sabe, qual vai ser nossa exportação? Que a maior exportação que Israel já teve será o nosso crescimento pós-traumático. Eles vão nos ver como indivíduos e como nação. Sim, nós vamos dançar de novo, estamos dançando de novo, nós vamos nos reerguer e em um mundo obcecado por vítimas, onde todo mundo acha que é vítima, fora de Israel, aliás, não ouço israelenses dizendo isso, então eu acho que vamos conseguir dar um antídoto para essa auto-obsessão das outras pessoas. Concordo totalmente, já vemos isso. Nós já vemos a inovação no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático e na capacidade de cura que estamos desenvolvendo. Estamos, essencialmente, inventando um novo método de cura. Até mesmo a forma como recebemos nossos reféns em casa se tornou um novo tipo de serviço médico de emergência. É realmente incrível e é bom terminar com uma nota positiva. Tal, meu coração, meu amor vai para você. E eu realmente acredito que você tem direito a esse pedido de desculpas. E que o mundo deve pedir desculpas a você e a todas as pessoas que sobreviveram aos piores ataques terroristas. E que agora agora estamos pagando o preço pelos compromissos que sempre temos que fazer como Estado de Israel pela paz e para trazer nosso povo de volta. Então, obrigada por esse sacrifício, tal. E nós oramos por dias melhores. Obrigada, Fleur. Se cuida. Se cuida.